Casar foi a pior coisa que eu fiz da minha vida. Fala pessoal, eu sou o Ilquias e esse é mais um episódio do Homem de Família, dentro do canal Ilquias e Paty. É isso mesmo. Qual o intuito desse canal? A cada vídeo produzido queremos ajudar pelo menos um casal a ter um casamento sem brigas, feliz e longe do divórcio. Essa frase que deu abertura ao vídeo, casamento foi a pior coisa que eu fiz da minha vida, foi exatamente a mensagem que nós recebemos ontem lá no nosso Instagram. Um inscrito colocou isso e o interessante de pensar, o dia do divórcio é dia 6 de janeiro. Normalmente o número de separações no final do ano é muito maior, porque as pessoas têm determinadas aspirações de uma vida nova e elas enxergam que essa vida nova vai vir, infelizmente, por meio do divórcio. Só que isso é um engano. E no meio de tantas promessas, tantas novas atitudes, tantas esperanças de mudança, por que não mudar aquilo que nós já temos? Por que não mudar aquilo que nós já compreendemos? Por que não tentar melhorar o casamento que nós já vivemos, já vivenciamos e aparentemente não é uma coisa tão boa assim? E é com base nesse raciocínio que iniciamos hoje uma série chamada A Sutil Arte de Estar Casado. E nesse momento vai ser mais voltada para os homens. Então alguém deve estar se perguntando: então se eu sou mulher eu não posso assistir? Pode sim, e você é muito bem-vindo aqui. Principalmente porque a forma que eu vou falar aqui pode ser uma forma que ajude você a passar de forma mais clara essa informação para o seu marido. Principalmente porque homens e mulheres têm formas diferentes de encarar o relacionamento. Para a mulher é muito mais fácil buscar ajuda ou com uma amiga, ou num livro, ou mesmo num vídeo aqui no YouTube. Para o homem, buscar ajuda em relação ao casamento ou à própria parte relacional, ainda existe um determinado tabu. Não um tabu social. Não, a sociedade olha com outros olhos quem assiste esse tipo de vídeo. Na verdade, não. Infelizmente ou felizmente, nós homens temos uma tendência a querer resolver tudo sozinhos. Então, antes de buscar qualquer tipo de ajuda externa, continuamos achando que vamos conseguir resolver tudo sozinho, porque já conseguimos resolver outras coisas. Então, temos a tendência de utilizar esse conhecimento análogo para também resolver o nosso relacionamento. O problema é que muitas vezes não conseguimos fazer a comparação certa. Os conflitos vividos dentro do casamento e os conflitos vividos fora do casamento devem ser tratados de formas diferentes. Como assim? Eu explico, calma. Pensemos um pouco. Normalmente, os conflitos que vivemos dentro do casamento, as pessoas que vivem determinadas brigas dentro do casamento, não são pessoas que normalmente são brigonas na rua. Não são pessoas que têm problema no trabalho, não são pessoas que têm problemas com seus amigos. Muitas vezes os maridos vivem brigas dentro do lar, mas não vivem brigas em outras relações interpessoais. E é com esse intuito, já sabendo que ele não vai buscar ajuda, né? não vai dar o braço a torcer, procurar um terceiro ou buscar uma informação mais específica ou mais voltada para o problema que ele vive hoje dentro do casamento, que você, mulher, é muito bem-vinda aqui assistindo esse vídeo, que você vai entender um pouco da estrutura, vai entender da estrutura que eu estou montando aqui e você vai poder passar para ele. Quando esse nosso seguidor colocou lá falando que o casamento foi a pior coisa que aconteceu na vida dele, na hora me acendeu uma luz de alerta. Será que ele, vendo as consequências ou vendo os efeitos, realmente consegue perceber qual é o real problema da vida dele? E aí, eu não estou aqui desmerecendo, eu sei que muitas pessoas passam por vários problemas no casamento, várias brigas constantes no casamento. Eu não estou aqui desmerecendo a dor de ninguém. E eu reconheço que é muito ruim você viver isso. Só que ao mesmo tempo, às vezes, nós enxergamos a consequência, nós vivemos um determinado efeito, uma determinada consequência de algo, e quando vamos voltar para enxergar de onde veio essa consequência, o movedor inicial, ou seja, aquilo que deu causa, muitas vezes a gente não consegue perceber exatamente isso. Vou dar um exemplo. A minha mãe, por vezes, ela tem um diadema, né? Como se fosse uma hastezinha que coloca na cabeça, de ferro, toda de metal, bem bonitinha. E muitas vezes ela coloca e pouco tempo depois ela sente dor de cabeça. O interessante é que na hora que ela coloca o diadema, ela fica, sei lá, uns 5 a 10 minutos e depois ela começa a sentir dor de cabeça.
O problema é que depois desses 10 minutos ela já esqueceu que ela colocou o diadema. Por quê? Porque é só uma coisa bonitinha ali para fixar no cabelo e tudo. E, por vezes, eu já vi reclamando, falando, nossa, eu tô sentindo dor de cabeça, eu nunca sinto dor de cabeça, o que está acontecendo? E já começa a ficar preocupada. Aí, um pouco, com mais, sei lá, uns 20 minutos, ela lembra que aquela dor é gerada por causa do diadema. E muitas vezes na vida também acontece desse jeito. Nós temos, por vezes, a capacidade de esquecer como que aquele problema foi gerado. E o Kias, explique melhor. Quando eu falo que tudo aquilo que eu estou vivendo de ruim é derivado do casamento, será que é derivado da ideia que eu tenho de casamento? Será que é derivado do meu próprio casamento? Será que é derivado da forma que eu reajo no meu casamento? Será que é derivado da forma que a minha esposa reage dentro do casamento? Calma, pode ficar tranquilo. A gente vai parte por parte. Alguém poderia perguntar, e o que não é tudo a mesma coisa? Na verdade, não. É lógico que, juntando tudo isso, você tem um ambiente de brigas. Só que para você resolver esse ambiente de brigas, e aí eu enxergo que esse é o maior problema quando as pessoas vão tentar resolver, é que elas tentam resolver tudo de uma vez. Ah, não, eu estou brigando, então estou brigando por vários motivos, estou brigando em vários momentos diferentes. Aí ela tenta resolver tudo de uma vez. Ah, não, vou falar para ele tudo que ele tem que parar de fazer, vou falar para ela tudo que me incomoda. Só que calma, na verdade é muito mais interessante você entender qual é a estrutura que está por trás daquele conflito, por trás daquela briga, por que chegou naquele ponto, né? Eu sempre falo aqui com a Paty que muitas vezes a gente está discutindo sobre o fruto que está vindo daquela árvore e a gente não discutiu a raiz, né? O que sustenta aquela árvore que muitas vezes num casamento de brigas é uma árvore envenenada. E aí você fica tentando só cortar os frutos, só que na verdade por que não ir na raiz? Para acabar, para retirar literalmente essa árvore do meio de vocês. E aí é esse o ponto. Quando eu começo a entender a estrutura de uma briga, quando eu começo a entender por que o meu casamento vive brigas o tempo todo, fica mais fácil de você ir parte por parte e conseguir ir diminuindo, mitigando todo esse conflito. Ah, e o que você está falando que dá para viver um casamento sem brigas? Dá. Dá para viver um casamento sem brigas. Não dá para viver um casamento sem conflitos ou sem discussões. Os conflitos eles vão aparecer ao longo da nossa vida, como casados ou mesmo na vida secular, porque o conflito é simplesmente pretensão de direito e resistência. Ou seja, você quer algo e há uma força que fala que você não tem direito àquilo. Então, a partir do momento que você tem forças antagônicas querendo a mesma coisa ou impedindo o exercício de uma determinada coisa, você tem um conflito. Só que nem todo conflito gera necessariamente uma briga. E o que é isso? Dê um exemplo mais simples. Pensemos no ambiente de trabalho. Muito provavelmente, as pessoas que vivem um casamento de brigas constantes, né, com sua esposa, não brigam no trabalho. Por quê? Porque eles percebem que brigar no trabalho gera uma consequência muito ruim, né? E isso eu estou dando um exemplo. Ah, na verdade não é nem por causa, não é nem por medo de ser despedido. É que no trabalho eu consigo levar melhor. Então, na verdade, fica evidente aqui que há uma forma de termos conflitos sem brigas constantes. Porque se você tem uma pretensão resistida no seu trabalho, ou seja, você quer algo e a pessoa se opõe, e mesmo assim você não grita, não esbraveja, não chega a gerar um ambiente de briga igual você vive em casa, então é possível termos opiniões contrárias, é possível termos conflitos de pretensão de direito e direito resistido, e mesmo assim não sair da normalidade daquilo que é respeitoso, né? Então, a partir do momento que eu começo a mostrar para você que é possível acreditar em um ambiente onde conflitos sejam resolvidos de forma ordeira, e isso não tem a ver com grau de instrução, não tem a ver com a forma que você foi criado. Ah, não, eu tenho que ter uma graduação, tem que ser alfabetizado. Não tem nada a ver. Na verdade, muitas vezes, a ideia que nós temos de casamento já é uma ideia passada de geração em geração, só que muitas vezes a ideia que foi passada é uma ideia errada, é uma ideia equivocada.
E só que a gente nem parou para pensar, falou assim, cara, da onde veio essa minha ideia de casamento? O que que é esse casamento? Entendeu? Como que eu me preparei para estar casado? E o interessante é o seguinte, eu não sei se é da época de vocês, mas eu assistia Karate Kid, né? E agora tá tendo a série Cobra Kai. Não é porque você assistiu Karate Kid 1000 vezes, não é porque você assistiu Cobra Kai 1000 vezes, que você sabe lutar karatê. O problema é que muitas vezes na ideia do relacionamento, nós utilizamos essa lógica. Ah, não. Como eu vi vários relacionamentos funcionando, eu sei como fazer o meu relacionamento funcionar. Nem sempre isso é verdadeiro. Por que, Yukis? Por que não é verdadeiro? Porque quando a gente vai assistir tanto Karate Kid quanto o Cobra Kai, ou quando você assistia o próprio Bruce Lee, você vê o ponto final da curva, né? Você vê o final do treinamento dele, você vê só o resultado. Igual as Olimpíadas, né? Quando você vai assistir as Olimpíadas e você vê as pessoas, as ginastas, dando aquele salto ali que termina em poucos segundos, é o resultado final de 4 anos de treinamento, né? 4 anos mais intensos por causa das Olimpíadas, mas uma vida toda de dedicação. Então, muitas vezes, quando a gente enxerga um determinado casal é, tendo um bom casamento, não brigando, a gente não sabe, muitas vezes, o que está por trás daquilo ali. Então, quando isso é passado de geração em geração para vocês, ok, né? Ah, não. A minha ideia de casamento foi uma ideia passada do meu avô, do meu bisavô, do meu tataravô, e foi uma ideia que me permite aplicar isso hoje e funcionar bem. Ok, quando isso acontece é muito bom. Só que muitas vezes, tanto o nosso conceito tanto essa cultura intergeracional que é passada, ela não é suficiente. E aí a gente também não tem uma característica comum de estudar sobre o assunto, porque parece o seguinte, como eu já namorei e deu certo, eu também vou saber fazer isso no casamento. O problema é que essa migração do namoro para o casamento tem determinados detalhes que muitas vezes eles passam sem serem percebidos por nós. Quer ver um exemplo? Muitas vezes, durante determinadas brigas que aconteceram durante o namoro, vocês tinham um período de resfriamento da cabeça. Como assim, Yukias? Vocês estavam brigando muito e de repente um fala, eu vou para minha casa, o outro fala, eu vou para minha casa. E esse momento de diminuição de pressão, de diminuição do batimento cardíaco, esse momento de que gera uma certa paz, né? Ou seja, acaba diminuindo os ânimos, facilita uma posterior conversação, né? Onde muitas vezes, quando vocês vão conversar, parece que é mais fácil entender de forma clara o que a pessoa está falando, fica muito mais fácil apresentar o seu ponto sem uma ignorância. Muitas vezes, esse momento de separação, ou seja, você vai para sua casa, eu vou para minha casa, gera a possibilidade de realmente discutir um assunto sem as emoções estarem lá nas alturas. Ah, Yukias, então você está falando que no meu casamento eu devo então separar porque vai funcionar. Não, não é isso. Só que quando você pensa na ideia do namoro, e se você for tentar levar isso para o seu relacionamento, por que não, no meio de determinadas discussões, ao perceber que essas discussões estão tomando uma proporção emocional muito grande, por que não fazer uma pausa? Ah, calma aí, olha, tá ficando um pouco pesado para mim. Faça uma pequena pausa. 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos e volte a discutir o mesmo assunto. Perceba que você está copiando a mesma lógica do namoro, só que agora dentro do casamento e possibilitando não evitar o enfrentamento de um determinado problema. Ou seja, aquele problema vai ser enfrentado, você apresentando a sua visão, a sua forma de raciocinar, a esposa apresentando também, só que com o ânimo lá embaixo, com a emoção já um pouco mais controlada. E aí entra, e esse é o ponto quando você pensa que alguns detalhes acabam passando sem serem percebidos. Tanto quando você tem uma ideia de casamento passado por uma cultura intergeracional, quando você não tem um estudo sobre aquele assunto, ou mesmo quando você vivencia determinados relacionamentos próximos e você vê que aqueles relacionamentos funcionam e você não sabe e você acha que você sabe por que funciona. Só que muitas vezes esses detalhes são passados sem serem percebidos, sem serem notados. Por quê?
Porque muitas vezes aquele casal que funciona muito bem, ele já percebeu o seguinte, que não é possível evitar conflitos no casamento. É possível evitar brigas. E ele já percebeu como que ele faz para evitar uma determinada briga com a própria esposa. Perceba que enxergar a diferença entre brigas, conflitos e discussões é de fundamental importância para qualquer bom funcionamento do casamento. Por quê? Porque a partir do momento que eu consigo perceber que eu posso viver sim um casamento sem brigas, eu passo a reagir e buscar isso de forma mais intencional. E o que explique melhor. Se o que eu compreendo como casamento é uma relação conflituosa, briguenta, que o tempo todo eu sempre saio perdendo, muito provavelmente ao encarar essa relação, eu já vou encarar com uma certa resistência. Por quê? Porque é normal do ser humano buscar o conforto, buscar a paz. Então, se eu já entro num relacionamento sabendo que aquilo vai ser doloroso, normalmente eu já vou estar fechado para isso. E o que dê um exemplo mais simples. Pensemos no dentista. Muitas pessoas, inclusive eu, temos determinada resistência ao dentista. Então, quando você chega lá, quando você vai ao dentista, você já está com medo da dor. Então, ainda que você passe por um tratamento sem dor, você já está pronto para aquilo, você já está estressado com aquilo, seu corpo já está tenso com aquela situação. Muitas vezes você vai lá, faz determinados procedimentos que não geram nenhum tipo de dor, mas você sai de lá tenso, você sai de lá dolorido, as costas rígidas, não é verdade? Assim também é no casamento. Se eu entendo que a única forma de me relacionar com a minha esposa é uma forma de brigas, né, de guerra, se eu olho para o meu relacionamento, para o meu casamento e enxergo muito mais uma situação de guerra do que de uma situação de harmonia ou de paz, muito provavelmente essa tensão já vai estar incorporada ali, mesmo que eu não perceba isso. Então, alguém poderia falar, e o que então você está querendo dizer que as mentiras que acreditamos sobre a ideia de casamento podem influenciar de forma concreta no relacionamento hoje, no nosso casamento hoje? Exatamente isso. Ou seja, as mentiras que foram passadas, e aí eu não estou colocando aqui se foi de forma intencional ou não, mas as mentiras que eu acredito sobre a manutenção de um casamento podem influenciar de forma direta nas decisões que eu vou tomar para transformar o meu casamento numa coisa boa, numa coisa ruim. Se eu acredito que todas as mulheres traem, eu vou agir de uma determinada forma. Se eu acredito que todos os homens traem, eu vou agir de uma determinada forma. Se eu acredito que há uma possibilidade de viver um casamento feliz e sem brigas, eu vou também agir de uma determinada forma. Se eu acredito que isso é possível, muito provavelmente, se eu não estou vivendo esse casamento feliz e sem brigas, eu vou me dispor a procurar um caminho para que isso se torne uma realidade na minha vida. E o Kias, eu entendi o seu ponto. Você está querendo dizer que eu tenho que me informar para poder tornar possível viver um casamento sem brigas e feliz. Exatamente. Se você conseguiu compreender desse vídeo todo essa parte, eu já estou muito feliz, porque isso pode mudar totalmente sua forma de reagir a tudo que acontece dentro do seu casamento, ainda que esteja um ambiente horrível. E eu não vou minimizar, falar que as brigas que acontecem dentro do casamento, elas simplesmente não impeçam a nossa forma de raciocinar. Mas a partir do momento que você consegue enxergar que é possível viver sem esse ambiente de falta de paz, você pode buscar alternativas. Perceba que buscar alternativa, nesse caso, é simplesmente pensar de uma forma diferente. É simplesmente conceber a possibilidade de viver algo diferente. É simplesmente poder se dar a oportunidade de repensar um conceito já previamente estabelecido que pode estar equivocado. Ou seja, dentro daquela nossa ideia de que o casamento pode ser um problema, eu posso estar sentindo o casamento como um problema, porque a minha ideia, o meu conceito de casamento está equivocado, ou ele pode ser um problema porque o meu próprio casamento está gerando um incômodo, ou a forma que eu reajo ou a forma que a minha esposa reage. Nesse momento, nós conseguimos demonstrar que a forma que você enxerga altera a realidade vivida.
E o Kias, compreendi seu ponto, mas mesmo assim vai dar muito trabalho resolver, melhorar o meu casamento agora. É melhor eu pôr um ponto final e começar do zero. Pensemos um pouco sobre isso. Eu entendo que quando você está no meio do sofrimento, quando você está sentindo dor, a única coisa que você quer é aliviar a dor. Só que existem várias formas de aliviar a dor. Muitas vezes, extirpar, arrancar o membro não é a melhor forma. Simplesmente sair de um casamento como, ah não, vou sair porque a felicidade está lá fora, não é uma verdade. Acreditar que a felicidade está lá fora, no desconhecido, é só mais um daqueles conceitos que nós aprendemos e nem paramos para pensar se eles são realmente verdadeiros. A esperança de que alguém lá fora é melhor do que a minha esposa ou é melhor que o meu esposo é simplesmente uma alternativa ao trabalho necessário para construir um casamento realmente virtuoso. Perceba que para dissecarmos aquela frase do nosso seguidor, o casamento foi a pior coisa que eu fiz da minha vida, enfrentamos no primeiro momento só a questão psicológica, só a questão mental, ou seja, o conceito que todos nós temos sobre casamento. E por que isso é tão importante? Porque esse conceito sobre casamento vai influenciar diretamente nas nossas decisões. Passemos para o caso concreto. Quando a gente vai analisar o nosso próprio casamento, é interessante dividir em 3 elementos: eu, o cônjuge e o próprio casamento. Como assim, o próprio casamento? O próprio casamento você vai verificar por meio, como se fosse a equipe, o funcionamento da equipe. Ou seja, eu posso estar bem, a minha esposa pode estar bem, mas o funcionamento da equipe vai mal. E por que isso é tão importante? Porque muitas vezes eu estou cheio de conflitos e a minha esposa não está cheia de conflitos, e por estar cheio de conflitos, eu trago esses conflitos jogando sobre a minha esposa no momento em que a equipe tem que trabalhar. Então, muitas vezes o problema não é a equipe em si, mas os conflitos que estão sobre um dos integrantes que acabam influenciando no bom funcionamento da equipe. E o Kias deu um exemplo para ficar mais claro. Pensemos o seguinte: o meu casamento está indo muito bem. De repente, na empresa onde eu trabalho, começam os boatos de que várias pessoas serão mandadas embora. E aí surge o boato que eu vou ser mandado embora. Perceba que, até esse momento, eu não contei ainda para minha esposa, então, na visão dela, está tudo bem. Ela não tem um conflito a ser enfrentado. Eu já tenho esse conflito a ser enfrentado. E muitas vezes, como eu não quero contar para ela, eu trago isso para o momento do funcionamento da nossa equipe. Então, quando eu trago isso para esse momento, eu trago uma certa tensão. Então, perceba que o problema não é o casamento. O problema é um conflito de um dos integrantes, né, do casamento, de um dos elementos do casamento, que traz uma certa tensão para o próprio casamento. Perceba que conseguir enxergar de forma real da onde vem a tensão gerada no seu casamento te possibilitará realmente tomar medidas que sejam mais eficientes na resolução desses conflitos e evitando que essas discussões se tornem brigas no seu casamento. Quanto maior a sua noção de todos esses pontos aqui apresentados, maior a sua eficiência na resolução desses conflitos. Eu não sei se vocês sabem, mas existe toda uma ciência na resolução de conflitos interpessoais. Só que esses conflitos, para serem resolvidos, eles devem ser levados em consideração determinadas características que possibilitarão ou simplesmente inviabilizarão determinadas aplicações. Exemplo: quanto maior o envolvimento emocional em um determinado conflito, mais difícil fica a aplicação de uma razão unicamente racional para resolver aquele problema. No casamento, nós temos exatamente essa situação. Ambos envolvidos estão emocionalmente entregues, né? E muito inflamados, normalmente nos momentos das brigas. Então, por isso que é interessante a pessoa que está buscando informação entender o que tem por trás de toda aquela explosão de raiva, para que possa realmente atacar aquele ponto. Porque muitas vezes você está discutindo a briga, mas o problema está lá atrás. E por isso, quanto mais conhecimento você tiver sobre as técnicas de resolução de conflitos, mais fácil vai ficando.
Ou seja, nós conseguimos aqui juntar toda aquela informação apresentada ao longo de todo o vídeo. Se eu tenho um conhecimento dos objetivos em relação ao casamento que eu posso alcançar, eu posso ter uma determinada meta. É possível viver sim um casamento sem brigas. 2, o problema pode ser não necessariamente o casamento, mas ele pode estar ou em um determinado momento que eu estou vivendo, ele pode estar ou num determinado momento que a minha esposa está vivendo, ou ele pode estar em um determinado atrito gerado na nossa convivência. Quando eu verifico isso tudo, eu estou com um grande envolvimento emocional agora ou não? Estou com um grande envolvimento emocional. Como eu posso fazer para ser mais racional nesse momento? Posso fazer uma determinada pausa. Posso apresentar essa situação para minha esposa para que ela possa realmente compreender que ela não é o problema. Eu posso estudar para que as minhas técnicas de resolução de conflitos sejam melhor aplicadas. E por que tudo isso é importante? Acaba sendo tudo isso muito importante porque aprender novas técnicas de resolução de conflitos nos permite alcançar resultados no nosso casamento que muitas vezes nós nem sonhávamos. Então, a partir do momento que você entende que é possível viver um casamento sem brigas e começa a estudar sobre esse tipo de assunto, você entende que é possível aplicar determinadas técnicas que vão propiciar esse resultado. E a partir do momento que você enxerga que estratégias podem fazer diferença no resultado pretendido dentro do seu casamento, começam a fazer sentido determinados pontos que normalmente nós vemos ou assistimos as pessoas falando sobre casamento, que muitas vezes parecem pontos isolados. Exemplo, às vezes você vê um vídeo falando sobre perdão. Inclusive, a gente tem um vídeo aqui também no canal falando sobre perdão. Depois dá uma assistida lá. Parece que perdão, confiança, lealdade, compromisso são pontos totalmente individuais e autônomos, né? Só que não. Na verdade, todos esses pontos devem ser levados em consideração no momento que você pretende resolver um determinado conflito no seu casamento. A partir do momento que você começa a enxergar que determinadas estratégias podem sim gerar um resultado muito melhor no seu casamento, aí você também vai conseguir enxergar que determinados assuntos normalmente tratados para casais fazem sentido e eles não são autônomos ou independentes. Por exemplo, quando a gente pensa no perdão, quando a gente pensa na lealdade, no compromisso, na confiança, esses não são temas que estão totalmente separados de uma ideia racional de resolução de conflitos. Eu explico. Quando você pensa no perdão, imagine que eu tenha magoado a minha esposa. No ápice da mágoa, é muito mais difícil trazer elementos racionais que sejam aceitos por ela. Agora, se nós temos uma prática mais fácil de implantação do perdão no nosso relacionamento, ainda que haja uma mágoa, vai ser mais fácil diluir essa mágoa para que nós possamos viver em equipe, em unidade novamente. Da mesma forma, você aplica isso também à confiança. Quanto maior a sensação de confiança que a minha esposa tem em mim, mais fácil e mais simples fica a resolução de conflitos no nosso casamento. Da mesma forma, nós temos a lealdade, o compromisso. Tudo isso facilita, deixa mais simples a comunicação dentro do nosso casamento, facilitando, inclusive, a aplicação de determinadas estratégias para que a discussão não evolua a chegar numa determinada briga. Eu sei que muitos de vocês vivem casamentos conturbados, com excesso de brigas, com falta de confiança, sem um sentimento de lealdade, sem uma sensação de pertencimento a um compromisso mútuo, sem conseguir perdoar determinadas falhas do passado. Mas ao mesmo tempo, eu apresentei ao longo desse vídeo a possibilidade de vocês começarem a repensar determinados conceitos que vocês têm sobre o próprio casamento de vocês. É possível viver um casamento sem brigas. Não da forma que todos nós imaginamos, deitando no sofá e esperando acontecer. Não. É necessário atitude. É necessária uma transformação. É importante o primeiro passo. Ainda que pequeno, ainda que curto, é necessário começar. Aproveitemos agora o final de ano
onde normalmente nos programamos para o início de um novo ano, quando temos mais esperança, uma sensação de revitalização, uma necessidade de viver novas coisas. Programemos agora um novo casamento. Nos coloquemos numa situação onde seja possível viver um casamento sem brigas. Busquemos informação. A informação está aí. Busque e se informe. E torne seu casamento num relacionamento diferente. Não espere o dia 6 de janeiro para comemorar o dia do divorciado. Reviva um relacionamento que você sabe, lá no fundo você sabe, já foi um ótimo relacionamento, já foi um ótimo casamento. É possível reviver isso. Tomara que esse vídeo te ajude a enxergar seu casamento de uma forma diferente e que ajude também a diluir as brigas que você tem vivido. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa aqui nos comentários. Um grande abraço e até a próxima.